Hoje eu vou revelar para vocês uma receita de um alimento anti-inflamatório que ele vai 10 dos melhores ingredientes que eu passei numa outra lista para vocês com os 20. Esse alimento é extremamente potente, vocês vão poder comer ele de manhã, de tarde, de noite, sem culpa nenhuma, é claro que com moderação, mas um pouquinho em cada refeição. Ele ajuda no processo anti-inflamatório, ou seja, ele vai ajudar a emagrecer, ele vai ajudar a prevenir doenças e ajudar a tratar doenças já existentes. Quer aprender a fazer este alimento? Vem comigo! Olá, tudo bem? Me conhece ainda? Meu nome é Silmara Alves, eu sou nutricionista e pedagoga. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês um alimento super potente para gripe. Ele é anti-inflamatório, ele aumenta a imunidade, ele é riquíssimo em tudo quanto é vitamina que vocês podem imaginar. Também eu vou apresentar aqui os ingredientes para vocês. Tá aqui, gente, os ingredientes, tá? Ele vai cebola, tá? Eu vou utilizar uma cebola média, mas por que eu cortei duas aqui? Porque ao invés de fazer uma receita, eu vou fazer duas receitas, tá? E aí eu vou falando pra vocês, então, o que vai em uma receita. Uma cebola, eu coloco 4 dentes de alho, mas pra quem não gosta muito de alho, aí vocês colocam menos, tá? Esse negocinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, gente, isso aqui é açafrão da terra, maravilhoso, eu consegui com uma amiga, tá? Isso aqui vende no Mercadão da Lapa, parece com gengibre, mas esse aqui é o verdadeiro açafrão da terra, que aumenta a imunidade de vocês demais, demais mesmo. Aqui também a cebolinha, tá? Eu gosto muito de cebolinha, quem não gosta, então assim, os ingredientes é a critério de cada um. Tá? Aqui eu vou colocar a metade disso daqui é para uma receita, que são 500 gramas de grão de bico. Hortelã verdinha, tá? Então assim, a quantidade que vocês vão estar colocando de ervas vai ser a gosto. Então como eu gosto muito, eu quero o meu alimento muito anti-inflamatório, que o nosso alimento vai ser o patê de grão de bico. Então vocês vão colocar a quantidade que vocês acharem o ideal. Salsinha, hortelã, manjericão, amo manjericão, cebolinha, alho, açafrão da terra, cebola, limão. Vou colocar tudo escrito para vocês, tá, gente? O vinagre, eu gosto de usar o vinagre de maçã. Eu vou estar usando o azeite extra virgem, tá? Leite de coco. Tá? Aí a marca é a critério de vocês. Eu vou estar utilizando um leite de coco. Na verdade é assim, à medida que eu vou fazendo o patê, para dar cremosidade, se vocês gostam dele mais molinho, vocês colocam mais leite de coco. Se gosta dele mais durinho, dependendo de como vocês vão utilizar, vocês colocam menos, tá? E aqui tá o grão de bico. Esse grão de bico, eu deixei ele de molho de um dia pro outro. Eu fui trocando a água, tá, gente? Troquei a água, então a água eu troquei umas 4 vezes. Na última água eu deixei com um pouquinho de vinagre, deixei bastante tempo mesmo, porque tem pessoas que têm fraudulência, né, quando comem, ingerem grãos. E aí eu deixei bastante tempo, depois eu cozinhei por aproximadamente meia hora, ele vai ficar bem molinho, tá, gente? Pra fazer o patê, ele tem que ficar bem molinho mesmo, diferente de quando vocês vão consumir ele em uma salada, que ele fica mais durinho, tá vendo? Ele tem que ficar com essa consistência aqui, ó, bem molinho. Eu vou utilizar um mix, tá? Pra tá batendo tudo isso. Então eu vou colocando as coisas aos poucos, os ingredientes. E agora eu vou tá batendo pra vocês. Primeiro eu coloco o grão de bico. E aí o que acontece? Eu vou batendo e eu vou colocar aqui já um recipiente grande. Por quê? Eu vou batendo à medida que não vai cabendo mais ali, eu vou colocando aqui e vou experimentando. Ah, gente, sal também, tá? A gosto. Então, a quantidade de sal que vocês vão colocar, vocês vão administrar de acordo com o gosto de vocês. Aí eu coloco primeiro o grão de bico. Eu não preciso picar muito aqui as ervinhas, porque quando eu colocar no mix, isso já vai ser tudo triturado, tá? E aí vocês podem estar perguntando, e se eu quiser colocar essas ervinhas desidratadas?
Vocês podem, tá? Só que aí o sabor não vai ser igual. As vitaminas e minerais são as mesmas, tá? Já tirando alguma dúvida de alguns. Alimentos frescos e alimentos desidratados têm a mesma quantidade de vitamina? Sim, tem a mesma quantidade de vitamina, porém o sabor não é o mesmo. Uma salsinha desidratada não tem o mesmo sabor. Vocês podem estar até utilizando também cebola desidratada. Vende no mercado cebola desidratada, cebola em pó. Para quem não gosta do gosto da cebola, mas quer aproveitar os nutrientes, compre então a cebola desidratada. A mesma coisa com o alho, gente. Tem alho já desidratado, que vai ter a mesma quantidade, tá? Aqueles alhos secos que vocês compram por quilo, tá? Na zona cerealista, no Mercadão, e onde vocês quiserem comprar, com certeza lá vai ter desidratado. Vocês compram porque daí o sabor não fica acentuado. Eu gosto do sabor bem acentuado, eu gosto das coisas picantes. Então eu coloco uma quantidade bem interessante. Gente, eu ia me esquecendo aqui também que vocês precisam colocar um pouco de pimenta. Eu vou utilizar a pimenta branca, tá vendo? Por quê? Porque a capsilina, ela ativa a curcumina. Como nós vamos estar colocando a cúrcuma, para essa cúrcuma ser melhor aproveitada, ativada, a gente precisa da curcumina. Aliás, a curcumina que tem aqui, a gente vai ativar ela com a capsilina que tem na pimenta, tá? Então, se vocês não tiverem pimenta branca, quem gosta da pimenta do reino, pimenta caênia, pode estar utilizando. Como eu prefiro a pimenta branca, pra mim, ela é mais digestiva. A outra pimenta, pra mim, ela é indigesta, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocando aqui aos poucos, olha, eu coloquei um pouco. Aqui eu cozinhei 1 kg de grão de bico, tá? Eu tenho um pouco aqui e já tenho outro separado aqui, no total 1 kg. Por isso que eu vou usar todos esses ingredientes. Por isso que ao invés de colocar 1 limão, eu vou colocar 2, mas isso é a gosto. Quem não gosta muito de limão, coloca menos. Quem gosta mais, coloca mais. E aí, o que a gente vai fazendo? Nós vamos colocando os ingredientes aqui, vamos batendo. Depois de tudo batido, eu jogo aqui para essa travessa maior. E aí eu vou misturando e vendo e experimento para ver o sabor, inclusive o sal, tá? Então isso é a critério de cada um. Então eu vou colocar um pouquinho de cada. O que eu vou fazer? Pimenta, coloquei aqui um pouco de grão de bico, coloquei aqui um pouquinho de pimenta. 50 ml de vinagre de maçã. 50 ml de azeite extra virgem. Vou colocar a cebola e vou colocar... Como eu vou colocar tudo no final, eu tô falando pra vocês 50 gramas. Só que depois eu vou encher mais um copinho, tá? De azeite, mais um copinho de vinagre, tá? E se precisar, eu também vou usar mais leite de coco. Então, a princípio, eu vou utilizar um para ver se dá a cremosidade que eu quero. Se não der, eu utilizo mais, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de cada coisa. Não tem problema se eu não conseguir bater todos os temperos aqui junto. Por quê? Porque depois eu vou misturar em uma travessa maior. Então, eu vou bater aqui o que der agora, nesse momento. Eu achei que essa consistência aqui ficou muito mole, tá? Então o próximo que eu bater eu vou deixar um pouco mais duro. Pessoal, não precisa se preocupar com a receita, porque no final eu vou passar para vocês todos os ingredientes escritos no final do vídeo. Uma receita antioxidante, anti-inflamatória,
aumenta a imunidade e tem várias outras vitaminas. Porque hoje, nesses tempos que a gente está vivendo, na questão do Covid, na questão de imunidade baixa, então a gente tem que pensar em alimentos, em consumir alimentos que vão aumentar a nossa imunidade. E esse alimento aqui é extremamente poderoso. Para mim, de todas as receitas que eu tenho feito, é a receita que mais tem anti-inflamatório, tudo que tem de bom. Porque todos os ingredientes, se vocês analisarem, todos os ingredientes têm muita vitamina mesmo. Tem muito ferro, porque tem muitos verdes escuros, tem muito cálcio, zinco, cobre, selênio, tem várias vitaminas aqui, tudo agregado em um só alimento. Então façam esse alimento, sirvam na casa de vocês. Como que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar colocando numa torradinha. Olha, esse daqui ele já ficou mais verdinho, porque eu coloquei mais as ervinhas para bater. Mas é aquilo que eu falei, bate bastante e no final a gente vai colocar o sal. E aí, se vocês acharem que há necessidade de colocar mais vinagre, mais limão, mais alguma coisa, vocês coloquem, tá? Com uma cor muito bonita. Gente, tem que bater bastante mesmo, para todos os ingredientes se incorporarem bem, tá? Se vocês não baterem bastante, vai ficar os pedaços, às vezes vai ficar o pedaço da cebola, se não bater bem, da cúrcuma, né? Ó, eu vou colocar ela aqui. Vou dar uma cortadinha, porque eu vou ajudar o multiprocessador, porque, né, essa cúrcuma, eu já esterilizei ela, tá? Porque como eu coloquei com a casca, todas essas ervinhas aqui, elas já foram higienizadas, tá? Deixei no cloro por 30 minutos, tá? A gente tem que higienizar bem as ervas, tá? Porque elas têm muitos micro-organismos, então tem que higienizar pra não fazer mal nenhum, porque nada, a única coisa aqui que foi cozida só foi o grão de bico, o restante é tudo in natura, né? Tudo completamente cru, então tem que ser bem higienizado, tá? Porque senão o nosso patezinho não vai durar muito. A vida útil desse patezinho na geladeira, mais ou menos um mês. Aqui não dura um mês porque a gente come tudo antes, mas do jeito que eu vou fazer, dá pra deixar um mês. Vocês vão higienizar bem o recipiente que vocês vão colocar ele para armazenar, tá? Então, eu passei cloro aqui dentro, esterilizei bem, tá? Depois eu vou armazenar aqui, claro que não vai caber tudo aqui. Vou colocar aqui dentro o que couber. Esse daqui vai ficar direto na geladeira. Esse de vidro é aquele que vai na geladeira e fica indo pra mesa. Então esse aqui fica indo e voltando o tempo todo. E aí esse outro aqui, ele vai ficar sempre na geladeira. E como eu faço? À medida que for acabando esse daqui, pra não ficar saindo da geladeira, tá, gente? Então ele vai ficar na geladeira, vai ser bem vedado. O recipiente vai ser bem limpo, depois ele vai ser bem vedado. E eu vou colocar a quantidade que eu for consumindo aqui. À medida que for acabando, eu vou colocando mais nesse potinho de vidro. Já estamos terminando, vou colocar mais um pouquinho de leite de coco. Eu acho que a gente nem vai utilizar todo aquele leite de coco que eu abri, tá? Então é o que eu falei. A gente vai colocando o leite de coco e vamos vendo se fica bom a textura, tá? Porque tem pessoas que gostam dele mais molinho, tem pessoas que gostam mais molinho, para aquele patezinho bem molinho, para colocar em cima da comida, em cima de algum peixe. Então, como que eu como o meu patezinho? Ou no pão, ou na bolachinha. Na tapioca fica muito gostoso, tá, gente? Na comida.
Na comida eu coloco um pouquinho, fica uma delícia. Pessoal, eu não utilizo a aguinha, tá? Do grão de bico. Eu cozinho ele e depois eu tiro a água. Se você não gostar de leite de coco, aí você utiliza a água, tá? Por quê? Porque senão ele vai ficar muito duro. Se vocês olharem aqui, mexerem, verem que tem um pedaço, vocês batem mais, tá bom? Vê que tem um pedacinho de alguma coisa que de repente ficou, porque a gente bate no multiprocessador, mas às vezes fica algum pedacinho. E aí se vocês verem que tem algum pedacinho, vocês voltam pra cá, pro multiprocessador, tá? Ó, as minhas ervinhas já acabaram. Por quê? Porque eu bati tudo aleatoriamente. Porque depois eu vou misturar tudo ali naquele recipiente maior. Então não tem problema, tá? Pessoal, meu maior objetivo aqui nesse canal é trazer saúde pra vocês, qualidade de vida. Então, com certeza nesse vídeo vai ter algumas coisas, alguns erros que de repente vocês vão falar, nossa, tem isso. Mas o meu objetivo realmente, de verdade, é levar coisas boas pra vocês, tá? Então eu não vou ficar me atentando em detalhezinhos. Vou me atentar em trazer receitas de qualidade pra vocês. Receitas que realmente vai deixar vocês bem imune, vai aumentar bastante a qualidade de vida de vocês, tá? É esse o meu objetivo. Sabor é importante? Sim, por isso que eu falei, eu prefiro ervinhas frescas do que ervinhas desidratadas. Então, pra mim, isso agrega muito sabor. Mas o foco mesmo da alimentação saudável são os micronutrientes, vitaminas, minerais, como que isso vai ajudar na função do nosso corpo, porque nós somos movidos a vitaminas e minerais, tá? Não é só energia, não é só carboidrato e proteína, não. Vitaminas e minerais são o que giram, o que faz girar o nosso corpo. Então, não fica só se atentando a sabor. É claro, sabor é muito importante? Sim, sim, muito importante. Mas o que eu quero enfatizar aqui pra vocês é que tem pessoas que tudo elas falam, não quero, não gosto. A questão de sabor é uma coisa, o paladar é uma coisa que a gente habitua. Então, desde pequeno, infelizmente, muitas pessoas não estão habituadas com coisas que trazem saúde. Estão acostumadas com porcarias, né? Porcaria não, desculpa, mas alimentos que não agreguem nada à nossa saúde. E a gente tem que se preocupar com isso, com alimentos que agregam à nossa saúde, alimentos que trazem qualidade de vida pra gente. Ele tá mais duro, tá, gente? Porque o que tá aqui, ele tá molinho, então eu tô
acrescentando esse mais durinho. Mas no final, é isso que eu falei pra vocês mesmo, essa quantidade que estava aqui, tá? Bater mais um pouquinho, tá bem durinho ainda. Vocês devem estar se perguntando, pra que eu fiz tanto patê? Gente, é porque quando eu faço esse patê, eu quero dar pra tanta gente que realmente eu preciso fazer essa quantidade. Amanhã, por exemplo, tem uma festinha na academia que eu vou e aí cada um ficou de levar um prato. Eu quero levar o patezinho pro pessoal, alguns vão levar torradinha, pãozinho e bolachinha, e aí eu vou levar o patezinho pra estar colocando. Mas, quem não gosta de nada disso, pode estar colocando numa tapioquinha, numa bolachinha de arroz, fica uma delícia. Bolachinha água e sal para quem gosta. Enfim, esse patezinho é maravilhoso e só de fazer já me dá água na boca, tá, gente? Porque a consistência dele é maravilhosa, a cor é maravilhosa, todos os alimentos, todos os ingredientes que estão indo aqui são maravilhosos, tá? Cúrcuma, que é o açafrão da terra, alho, cebola, leite de coco. E todas aquelas ervinhas que vocês viram eu colocando, que eu vou deixar pra vocês a receitinha no final, não precisa se preocupar, eu não vi o que ela colocou direito, eu não vi a quantidade, eu vou colocar pra vocês, só que já repetindo, tá? A quantidade é uma coisa que é de acordo com o gosto de cada um, com o paladar de cada um. Então quem não gosta de muita ervinha não coloca, eu gosto bastante. E para as pessoas que eu costumo dar, também elas gostam bastante. Então fica a dica, tá? Alimento poderoso, anti-inflamatório, antioxidante, aumenta a imunidade. As pessoas que estão agora adquirindo muita gripe nesse tempinho, esquenta, esfria. Então o pessoal fica muito gripado. E aí faz esse patezinho aqui, leva pra pessoa, tá? Eu costumo colocar num potinho de vidro, aí você sai dividindo, né? Porque quando a gente divide, Deus multiplica, né? Então, divide com o vizinho, com a avó, com a mãe. Divide com quem você sentir no coração. E muito obrigada por ter assistido. Aliás, agora eu vou só finalizar com sal. Ó, eu vou colocar uma colher e vou experimentar, tá? Gente, não esquece, tá? Por favor, quem gostou dessa receitinha, já compartilha, se inscreve no canal, porque eu vou colocar muitas receitas pra vocês, muitas mesmo. Vou levar vocês pro sofá, muito papo de sofá, vou agregar muito conhecimento na vida de vocês, tá? Eu vou dividir o conhecimento que eu tenho com vocês, então... Para isso, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com as pessoas que vocês gostarem. Tá? Aqui, ó. Vou experimentar. Uma colher só foi pouco. A meu gosto vai mais uma colher, tá? É como eu disse, à medida que vocês acharem que está fraco, vocês vão acrescentando mais coisas, que nem eu acho que ele está muito fraco e não tá dando pra sentir o sabor do vinagre. Eu gosto dele um pouquinho mais picante, então eu vou colocar um pouco mais de vinagre. Quem não gosta de vinagre, coloca um pouco mais de limão, tá? Os dois são muito bons. Quem acha que o vinagre não é bom, se engana. O vinagre, ele aumenta o nosso ácido clorídrico,
do nosso estômago, ou seja, ele ajuda muito na digestão. Contrapartida, o limão também é maravilhoso, porque ele ajuda a imunizar o nosso organismo, dá uma afinada no sangue, faz o nosso sangue circular melhor, tá? Então, os dois são muito bons, por isso que eu coloco um pouquinho de cada. É como eu falei, há a questão do paladar, porém também há a questão de vitaminas e minerais que eu quero agregar aqui, tá? Tá começando a chegar onde eu quero. Vou colocar mais um pouquinho de sal e vou colocar mais um pouquinho de vinagre. Eu não gosto de comida sonsa, tá, gente? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de muito tempero. Isso é... O paladar é de cada um tem um tipo de sentir a comida. Eu sempre gostei de comida com bastante tempero. Salsinha, açafrão, cebola, pimenta do reino, todas essas coisas eu gosto muito. A última parte que eu quero que vocês entendam, tá? Se vocês experimentarem e vendo que tá faltando algum temperinho, vocês vão agregando, tá? Então, aqui, pra mim, agora tá ok. Agora tá do jeitinho que eu quero. A consistência, eu achei que ficou um pouquinho mole, mas quando eu colocar na geladeira, depois que ele incorporar todos os ingredientes aqui, ele vai ficar um pouquinho mais duro, tá? Então, assim, pra mim tá ótimo. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Curtam e compartilhem.